O primeiro livro de Moisés, na Bíblia falada, Gênesis, a criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém, capítulo 1. Verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, no 3, haja luz, e houve luz. No 4, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. 5, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Verso 7. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. No verso 8, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. No verso 9, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. No verso 10, e chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. No verso 11, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. No verso 12, e a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. No verso 13, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. No 14, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dia e anos. 15, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. 16, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. 17, e Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. 18, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. 19, e foi a tarde e a manhã, o dia quarto. 20, e disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. 21, e Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 22. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. 23. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. A criação dos seres viventes. 24. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. 25. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie.
E viu Deus que era bom. 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servos-ão para mantimento. 30. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que se há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi amanhã o dia 6º. Vamos passar agora para o capítulo 2. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Verso 2. E, havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. A formação de Jardim do Éden. No verso 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. 5. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. 11. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra que havia onde há ouro. 12. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bedélio e a pedra sardônica. 13. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. 14. E o nome do terceiro rio é Idekel. Este é o que vai para a banda do Oriente, da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas